Eu peço, irmão, se abra a vossa Bíblia na palavra conhecida. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel. Aleluia. Glória a Jesus. Primeiro Samuel, capítulo de número 30. É uma palavra bem conhecida. E essa é a versão aqui que eu peguei dessa Bíblia. Eu gosto mais dessa versão aqui. A versão antiga, mas é difícil achar uma Bíblia com essa mesma versão. Primeiro Samuel, capítulo de número 30. Eu já peguei essa palavra outras vezes. É uma palavra assim que fala muito ao meu coração. Louvado seja Deus. Primeiro Samuel, todos já acharam, primeiro Samuel, capítulo 30, que tem como epígrafe, né, na minha Bíblia, como título, Davi destrói os amalequitas. Davi destrói os amalequitas. Louvado seja Deus. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglag, e já ferido e queimado a fogo. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo, e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Coisa terrível, né? E tendo Davi, o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Israelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi, nessa época, Deus tolerava como tivesse mais de uma mulher, né? Davi tinha duas. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Só até aqui, igreja. Podia se sentar em nome de Jesus. Solte dando uma salva de palmas para o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Aqui eu falo do servo Davi. Irmão, eu falo que eu fiquei impressionado. Às vezes você pensa assim, mas sabe muita coisa de Bíblia. Não, a gente sempre está aprendendo. E alguns anos que eu aprendi que Davi, o pessoal, Davi errou ali com Batseba, ele correu, ia não. Davi, ao longo da sua trajetória, ele teve falhas, ele teve erros, né? Antes mesmo de ele, louvado seja Deus, ser empossado como rei, Davi teve suas falhas, teve suas fraquezas, teve seus erros. E aí, louvado seja Deus, por exemplo, Davi, o rei soube que a filha dele, louvado seja Deus, chamado o rei Saul, soube que a filha dele, chamada Merabe, gostava de Davi. E prometeu a Davi que Davi casaria com Merabe. Mas sabe o que o rei Saul fez? Pediu, você faz isso, você guerreia minhas guerras, que você vai conseguir. Só que o que aconteceu? Quando chegou no tempo de dar como esposa a Merabe, Davi não deu. Ele não cumpriu com a promessa dele. Depois ele soube que Mical era apaixonada por Davi. A Bíblia não fala que Davi era apaixonado por Mical, que amava Mical. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que Mical que era apaixonado por Davi, que amava Davi e tal. E Davi me casa com Mical, um mau casamento. Porque eu creio, irmão, que Davi ali, ele não consultou a Deus, ele não tinha coisa pela aquela pessoa. Mas eu creio assim, e nisso tudo, o rei perseguia ele, tentava matar ele, tentava jogar lança nele, tentava matar ele. E ele mesmo vendo aquela situação, ele não tem gente que Deus está mostrando as coisas, irmão, a pessoa não aceita. Não, isso aí não, vai pelo querer dela. E eu já passei por isso também, eu creio, não, o Espírito Santo vai mudar aquela pessoa. Meu comportamento vai mudar aquela pessoa, meu jeito de ser, de tratar, vai mudar aquela pessoa. Irmão, só quem pode mudar
O pensamento da pessoa é só o Espírito Santo. Às vezes nós queremos colocar, e Davi era assim, Davi falar, se eu for um bom genro para ele, se eu for um bom soldado para ele, eu for um bom senhor para ele vai mudar meu pensamento. Mas não, mas era uma coisa maligna. E ele não mudava, tudo que Davi fazia, tudo. Ele começou a ter inveja de Davi, porque o Davi tinha vitória, o Davi estava na presença de Deus, o Davi tinha vitória. O Davi começa a fazer as coisas segundo a vontade dele. Aí eu vou casar com a filha do rei, eu vou ser genro do rei, o rei vai me perseguir mais. É tipo um acordo político, mas Deus não estava no negócio. Tem coisa que a gente faz, não é da vontade de Deus. Deus permite, mas Deus não estava no negócio. Não adiantou nada, as coisas piorou, começou a perseguição. E a Bíblia fala que a ponto de querer matar Davi na cama. E Mical avisar, Davi foge. E ali Davi começa a fugir daquela situação. Davi vai para ali para a região ali dos filisteus a primeira vez. Vai para ao lado ali dos filisteus, o rei Ax, né? E ali com o rei Ax ali, eles falam assim, olha, esse Davi aí é aquele que matou o gigante, não, foi contra a gente e tal. E Davi usa aquela estratégia, Davi se faz de doido. Davi fala, Jesus começa a esfregar pelas paredes lá, pelos batentes da porta, começa a babar, começa a ficar um doido. E naquela época tinha superstição naquela época. Se a gente, naquela época eles achavam, se matasse um louco, o louco era dominado para ele pelo espírito maligno. Ó. Se eu matar aquele louco, louvado seja Deus. Se matasse aquele louco, o espírito daquele doido entrava na pessoa. As pessoas tinham medo de matar um doido. Aquele que morra, aquele caia, aquele dê um ataque de coração, fazer qualquer coisa com ele. Mas eles tinham medo, pô, vou meter a espada nesse doido aí, o espírito de loucura que está nele vai entrar em mim. Então eles tinham muito medo, respeito com os doidos. Aí o que aconteceu? Quando viu Davi doido, eu disse, poxa, vocês tem muito pouco doido aqui, né? Para vocês me trazer mais doido para cá? Aí Davi, ó, Deus cabe de livramento para Davi. Davi meteu o pé. Né? Tem hora que a gente tem que fazer de doido mesmo para poder sair da situação. E Davi saiu daquela situação. Mas aí continuam as pelejas, as guerras, os processos da vida de Davi. Aí quando isso acontece no capítulo 22, mas no capítulo 27, Davi fala, eu não quero mais ficar sendo perseguido, não aguento mais ser perseguido. Mas ele entendia a coisa, ele nunca caía da mão do rei Saul. Ele nunca caía da mão do inimigo. Deus sempre estava dando livramento, Deus sempre estava dando vitória para ele. Apesar das lutas, apesar da dificuldade, Deus sempre estava dando vitória para ele. Tudo ele perseguia Davi em floresta, Davi se escondia em floresta, em caverna, em deserto. Eles nunca conseguiam pegar Davi. E nunca conseguia pegar a família de Davi. É uma coisa interessante. Nunca conseguia pegar a família de Davi. E Davi sempre ali dando, porque Deus tinha uma promessa na vida de Davi que ele seria rei de Israel. E apesar das falhas, das fraquezas que Davi teve, mas Deus ainda tem uma promessa. Nós somos falhos. Se Deus for olhar para a tua falha, para a minha falha, olhar para mim, eu seria nunca pastor. Mesmo depois que eu entrei no Evangelho, eu tive falha, eu tive erros. Mesmo depois que eu aceitei Jesus, fiquei afastado 7 anos, fiquei por conta do Satanás, vivendo vida de pesadelo. Mas Deus tinha uma promessa na minha vida. E mesmo assim, voltei, né, me arrependi dos meus pecados, voltei novamente para Jesus. Se eu fosse olhar nossas falhas, muita gente seria pastor, muita gente seria nada. E mas Deus tinha uma promessa na vida de Davi. E ali a Bíblia fala que Davi, eu vou chutar o balde. Não quero mais seguir esse processo, vamos para a terra dos filisteus, porque lá ele vai me perseguir. Engraçado, a pessoa sai de uma terra que já foi perseguido para matar ele. Olha só, lógica, coisa que não tem lógica. Ele sai de uma terra que já foi perseguido, queriam matar ele, se fez de doido, e agora quer voltar para o mesmo local que já foi perseguido para matar ele. Olha só que coisa terrível. Mas ele vai assim mesmo. Ele prefere sair da posição que Deus colocou ele para ir para outra posição que Deus não tinha colocado. E foi para a terra dos filisteus. Vou me aliar lá com o rei dos filisteus, com os inimigos lá. Nem foi. E no começo tudo foi bom. O começo, né, começou a dar tudo certo. Glória a Deus. Ele ficou 1 ano e 4 meses afastado da presença do Senhor. 1 ano e 4 meses desviado. Ele foi para lá para a terra dos filisteus. E ali a Bíblia fala que o rei mandava ele matar os inimigos de Filisteu, mas ele não matava o inimigo dos filisteus, ele matava os inimigos de Israel. Mas ele estava dando uma mentira. É que tem pessoas que estão pregando,
está profetizando, está orando, mas está na mentira. Ele não está na presença de Deus, já está na mentira. Até faz a obra de Deus, mas está na mentira, está desviado. E assim o rei mandava. E você matou, Davi, os nossos inimigos? Matei, matou nada, ele estava matando as pessoas de Israel. Ou sabe o que estava fazendo a vontade de Deus? Não. Ele estava contra a vontade de Deus. Ele não estava na direção que Deus queria, irmão. Deus não se agrada disso, a pessoa vive na mentira. E ficar mentindo pro rei direto. Mas tudo, mano, tem uma hora que Deus ele puxa a corda do homem. Tem hora que Deus joga um anzol ali, puxa. Ele vai dando corda. Mas um dia Deus chama o homem para um compromisso, chama a mulher para um compromisso com ele. Para ali uma decisão com ele. Louvado seja Deus. Vê quantas mortes no Rio de Janeiro aí. Quantas pessoas tiveram. Eu tenho certeza, irmão, que todas aquelas pessoas que morreram, todos aqueles homens que morreram, Deus já te falou com ele várias vezes. Tenho certeza, irmão. Deus usou a mãe, Deus usou o pai, Deus usou o irmão, Deus usou o parente, Deus usou o profeta. Olha, se conserta. Para no preço de Deus. Tem um buraco aberto para você, tem uma vala aberta para você, tem uma cova aberta. Vão te matar. Se você continuar, vão te matar. E tu não vai para o inferno ainda. Mas não dê o crédito aí. A mão de Deus é tremenda, né? Que eles continuam oprimindo, matando as pessoas, fazendo terrorismo com as pessoas. A espada do Senhor lá vem. E ali, louvado seja Deus, Davi vai para lá e começa a matar e fazer. E nós chegou a hora que Deus ama uma responsabilidade. Aí chegou a hora o quê? Que os filisteus iam guerrear, louvado seja com quem? Com o povo de Israel. Olha só, coisa terrível. Que situação. Davi ia guerrear com o povo de Israel. Olha a situação que colocou Davi. E ali estava ali em Gate. Só que a guerra era mais para a fé, que era mais distante ainda da cidade, que o rei tinha dado uma cidade para ele, chamada Ziglag. E essa cidade, o nome dessa cidade, a etimologia, a origem da palavra significa serpente. Olha só que o rei deu uma cidade para ele, chamada Serpente. Meu Deus! Deu uma cidade chamada Serpente. Davi deu aquela cidade para Davi ficar com ele, com os homens dele, com a família lá, que estava lá. E estava ali em Gate, que é a cidade de Gate, uma cidade de Filisteu. E vai para a fé, que seria a anúncio da guerra, mais distante ainda. O Satanás estava botando mais e mais Davi, mais longe da família. Meu Deus! Não era só no sentido geográfico, não. Era o sentido espiritual, mais e mais estava longe da família dele, dos céus. É assim que o diabo faz. Tenta sempre separar as famílias, deixar as famílias mais distantes possível. E ali Davi foi para guerrear lá, mas quando chega, Deus é misericordioso, Deus dá mais oportunidade. Olha o que Deus faz. Os homens, ali não foi conta do trabalho, Deus que trabalhou naquela causa, para dar mais uma chance a Davi. Se não fosse a misericórdia de Deus, Deus sempre dá uma chance para a gente. Não estaríamos aqui, ninguém estaria aqui. Aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém aqui, não estaria aqui, você estaria aqui. É o Senhor, é o Senhor. E ali fala, ali com Davi, olha não, esse Davi aí, ó, ele é do Israel. E quem sabe se no meio da guerra, ele com 600 soldados, em vez de guerrear contra Israel, vai guerrear contra a gente. Ele pode ser um traidor. O rei até queria botar ele na guerra. Chama Davi, o problema é o seguinte: eu até gosto de botar você, eu confio em você. Mas só que meus príncipes aqui, os meus conselheiros, meus príncipes, eles não querem você nessa batalha. Eles não querem você nessa guerra. Eles não querem você nessa guerra. Então não dá para você. Volta com teus homens. Eles voltam. Porque Deus já sabia o que estava acontecendo na vida de Davi, na família de Davi. Quando Davi volta, irmão, foi 140 quilômetros, ó. Doido para voltar para casa, né? Porque senão passava meses e meses em guerra ali. Passava meses sem ver família, sem ver filho. Quando voltava, o filho já estava grande. Tudo passava um tempo. Tinha guerra ali no Oriente Médio, começava meses, eu não sei, guerreando. As guerras antigas eram assim. E ali, louvado seja Deus, ele vai, ó. E mete pau nos cavalos. Irmão, 140 quilômetros, eles foram em 3 dias. Bora, cavalo. Quando chega pro vamos chegar lá cansado. Os cavalos cansados, mas vamos chegar lá bater banda de música. Nós chegamos, né? O guerreiro, quando o guerreiro chegava naquela época, era bolo, tudo era feito para eles. Vamos trazer refrigerante, vamos trazer comida, vamos nos alegrar. E os guerreiros voltaram, ninguém morreu, ninguém está cego, ninguém está sem pena. Você viu essa guerra que eu vi aí, né? Coisa triste. 4 morreram, 4 soldados morreram. Tem um delegado que perdeu a perna e tem mais
quase 20 estavam graves no hospital. Qualquer hora você liga a notícia, morre. Porque eles vão numa guerra que estão enfrentando. E numa guerra tem ferido, tem morto. Gente que fica aleijado. E quando volta aqueles 600 homens, tudo saudável. Ninguém perdeu olho, ninguém perdeu perna, estava todo mundo vivo. Era motivo de se alegrar. Mas o que era motivo de se alegrar? O motivo de tristeza. Quando eles chegam lá, cadê a família? Levaram mulheres, levaram os filhos, levaram as filhas. Levaram tudo. Queimaram a cidade toda. A cidade que o rei tinha dado. Foi tudo queimado. E Davi fica desesperado, olha aquela situação. Eu guerreava lá, minha família estava desprotegida. Sabe por que estava desprotegida? Porque ele me deixou na mão do Senhor. Se a família dele estivesse na mão do Senhor, o Senhor tinha cuidado, mas ele permitiu que o Satanás entrasse. Assim como por isso tem acontecido essas coisas aí, irmão. As famílias permitiram que o Satanás tenha entrado nas famílias, nas casas. Não estou prestando atenção. Isso mais se que é uma guerra cultural, uma guerra física, isso começa lá no espiritual, com os demônios no alto. E ali, louvado seja Deus, Davi chega tudo ali, ó, queimado, seus filhos sequestrados, suas esposas, os filhos, as filhas, aquela situação horrível. E ele começa a ficar desesperado. A Bíblia fala aqui que os homens começam a chorar de desespero, amargura. Aí já até o ponto que não tinha mais como chorar. E louvado seja Deus. E o povo, quando começa a estar naquela amargura, aqui o povo fala no versículo 6, quiseram apedrejar Davi, matar Davi. Eles queriam matar Davi. Assim, você é o culpado, Davi, vamos todo mundo te apedrejar, 600 homens. Davi enfrentou aqueles homens, encarou não. A Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. Garante aquela situação, peraí, cara, que situação é essa? Levaram a minha família, queimaram tudo aqui, levaram meus filhos, todo mundo aqui. Mas ele começa a lembrar tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Então, Deus começa, peraí, eu já enfrentei um urso gigante, já enfrentei um leão. Toda guerra que eu entrava, eu ganhava. E eu saí da presença do Senhor, fiz coisa, saí da vontade de Deus. Mano, quando Davi estava em Israel, nunca conseguiram pegar Davi, nunca conseguiram pegar a família dele, nem o filho dele conseguiram pegar. A família dele guardava a família de Davi com toda a guerra que tinha. E Davi se escondia em monte, Davi se escondia em caverna, Davi se escondia em deserto, floresta. O inimigo falava, oh, Davi está em tal lugar, e eu lá não conseguia pegar Davi. Deus mandava um povo guerreiro atacar Israel. Quando via, tinha que atacar, dava escape para Davi. O rei dormia, Davi podia matar ele, Deus dava fazer o rei dormir. Ninguém conseguia pegar Davi. Nem o exército de Israel. Glória. Mas esse povo amalequita conseguiu levar a família de Davi. E tinha um problema sério com esse povo, ele tinha uma promessa em Êxodo 17, que esse povo, Deus falou que ia matar todo esse povo e se destruir. Porque esse povo é a representação do Satanás, do demônio. Eles não se arrependiam de nada que eles faziam. E ao longo da história, eles foram só. Se você ver a história de Israel com esse povo amalequita, era um povo ruim, é um povo que era o povo dos Edomitas, eles é uma tribo dos Edomitas, era um povo ruim, um povo rebelde, eles procuravam sempre prejudicar Israel, sempre matar o povo de Israel, destruir, fazer tudo de ruim com o povo de Israel. E não teve um assim que se arrependia, que se arrependia para Deus nunca. Para ter uma ideia, isso termina lá em Herodes, que mandou matar Jesus, mandou matar aquelas crianças todas para poder ver se conseguia pegar Jesus. Herodes, o Herodes lá de Israel, ele era dessa tribo lá dos Edomitas, que fazia parte da malha aqui, para tu ver. Isso correu milhares de anos, até tentaram matar Jesus, não conseguiram, ao ponto que foi todo mundo destruído, cumpriu a promessa de Deus, eles foram todos destruídos, porque não deles quiseram se arrepender. E aí, louvado seja Deus, quando não tinha mais força, a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor, porque ele não estava mais reanimado. E ele manda trazer aquela história era tipo uma camisa que tinha do sacerdote, para consultar a Deus. E aí ele começa a consultar a Deus, o que eu faço? O pessoal dizendo que ia apedrejar dele, mas ele já estava tão reanimado, que não está nem preocupado mais que iam apedrejar ele, quer matar ele. Não, Deus tem uma promessa na minha vida. Pode se levantar o inimigo que for, pode se levantar quem for para querer me matar, mas Deus tem uma promessa, eu creio nas promessas de Deus ainda. Ele canta aquela história e começa ali, ó,
a conversar com Deus. Aí sim ele começa a buscar a presença de Deus. O que Deus quer fazer na vida dele? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer diferença? Ele foi lá para a terra do Espírito fazendo a vontade dele. Não orou a Deus, não orava, não perguntou a Deus. Não falou nada. Pediu permissão de Deus, eu posso ir para lá, Senhor? Não. Agora não, está diferente. Irmão, tudo que tem que fazer de acordo com o Senhor. Pede ao Senhor, conversa com o Senhor, conversa com Deus. Eu posso fazer isso. Meus olhos parecem bons, mas eu posso fazer isso. Ele começa a conversar. Senhor, o que eu faço? Eu vou atrás dele, eu fico, o que eu faço? Vai atrás dele, vai atrás, Davi. Vão alcançar ele? Vai. Persegue. Porque de fato alcançará. Vai lá, tu vai alcançar. E tu libertarás. E tu vai lá e tu vai libertar todo mundo. Sabe o que quer dizer? Está todo mundo vivo. Glória a Deus. Eu vou atrás, tu vai. E tu vai libertar. Então você liberta quem está preso. Tu vai libertar morto, tu vai libertar vivo. Ó. O que ele quer dizer aqui? Eu estou falando. E Deus não deixa uma surpresa não. Vai lá. Tu vai alcançar esses guerreiros aí, Amalequita, e tudo que está lá, tu vai libertar. Sabe por quê? Porque está todo mundo vivo, ninguém morreu. Eu não deixei ninguém morrer, Davi. Vai lá, Davi. Vai lá. E a Bíblia fala que Davi vai. E aqueles 6 homens que achavam ali, ó. Opa, peraí. E Deus falou com Davi, não falou com os exércitos. Vai lá, ó, persegue-o. Ó, tá no símbolo lá. Ele falou, ó, persegue vocês aí o exército, ó. Alcançá-lo-ei, Senhor, respondeu. Eu vou lá, se eu perseguir, vai, Davi. Foi aqui que ele fala, que ele, Salmo 118, versículo 29. Com meu Deus, eu diz de barato, exército, não é exército só não, exércitos. Aleluia! Com meu Deus, eu salto muralhas. Sabe o que ele diz, irmão? Ele tinha com tanta fé, acreditando tanto. Ó, para chegar na fortaleza lá, tá tudo armado, os arqueiros, tudo no alto. Eu estou sozinho, o exército me seguiu, o exército me traiu, não quis mais ficar comigo. Eu saio daqui voando, vou parar lá dentro dessa fortaleza. Ele acreditou que podia voar. Como é que pode isso? Por isso que inspirou o Superman, os 2 escritores judeus, baseados em Davi e Sansão. Ele acreditava que podia voar e ia voar. Vou dar um salto daqui, vou dar um voo. Eu vou parar na fortaleza do inimigo e lá vou libertar todo mundo. Aí quando ele viu que ele estava sozinho, o cara, peraí, esse cara aí vai sozinho, cara, melhor Deus está falando com ele. Já muda o quadro da situação. Aqueles homens que eu apedrejar ele, aqueles homens começam a andar com ele. Olha só como Deus muda o quadro da história. Aquilo tudo que parecia uma derrota na vida de Davi, Deus começa, como diz em Deuteronômio 23:5. Deus transforma a maldição em bênção. 600 homens queriam matar ele. Agora, ele estava sozinho, ele confiou em Deus. Mas quando tu confia em Deus, Deus manda o exército para te salvar. Aleluia! Aqueles homens que parecia que ia matar ele, aqueles homens que foram ajudar ele. Os 600 com eles começam a perseguir. Louvado seja Deus. E ele começa os 600 e vai indo. Vão seguindo, como um guerreiro tentando achar as brechas de mato onde que podia ter passado. As coisas ali foi seguindo. Mas eles não sabiam onde que estavam. Mas a Bíblia fala que Davi já estava com o coração transformado, já estava reanimado. Aleluia! Irmão, a Bíblia fala que Davi foi indo. Mas no meio do caminho tinha um egípcio. Estava largado lá no ribeiro, lá do rio. Não fosse morto. Davi chega, dá pasta para ele, dá comida para ele. Irmão, fala a verdade. Às vezes ficava preocupado com a família dele, 600 anos preocupado com a família. Às vezes, eu vou parar porque eu já estou com minha família com problema, já foram sequestrados pelos amalequitas que são ruins. Eles têm ódio da gente, eles querem matar a gente. Eu vou parar para ajudar ninguém? Vou passar mais Davi? Não. Eu não vou deixar ninguém no meio do caminho. Deus botou, Deus ele garante, eu vou ajudar. E o egípcio é um povo inimigo. Um povo que no passado já tinha sido, eles tinham sido escravos dos egípcios. Porque as roupas antigamente era diferente. Se você olhava a roupa do pai, você sabia que o país era, porque pela roupa era diferente. Dos deuses, das coisas que tinham, né? Ele viu logo que era egípcio. Aí ele falou assim, aí deu comida para o egípcio, deu água, deu tâmara, deu vários alimentos, alimentou no meio do caminho. Irmão, o teu processo, o meu processo, da minha família, da minha vida, não faz com que eu possa ajudar aquele que está caído, que precisa de um alimento.
Não faz você, deixe de orar pelo teu irmão, deixe de jejuar pelo teu irmão, buscar por ele também, levantar ele. E a Bíblia fala, Davi foi sem interesse, eu posso ajudar, estava no meio do caminho, vou ajudar. É tão bom a gente ajudar, né? A gente não gosta de ser ajudado. O Davi pensou mesmo, teve empatia. E aquele ali estava a vitória de Davi, era o GPS de Davi. Ó, os amalequitas me deixaram aqui para morrer. Fiquei doente, ó, me deixaram para morrer aqui. Eu sei de que tá tal lugar que ele volta, ó. Deu tudo para Davi, ó. Eu não podia ter falado com Davi onde ele estava. Deus falou para ele, ó, vai atrás. Mas Deus não falou onde eles estavam. Vai atrás. Mas o que Deus faz? Deus trabalha de várias formas. Deus é o que Ele quer. Os egípcios improvável. Deus é o que Ele quer, até improvável. Se Davi não tivesse deixado passar, será que Davi conseguiria achar? Mas Davi estava ligado. Quando a gente está ligado, a gente vê as coisas, os pormenores de Deus na nossa vida. E Davi ali pega aquele egípcio ali, ó. Pega aquele egípcio. O Egito dá o GPS, ó. Estou em tal lugar. E Davi vai. Louvado seja Deus. E Davi vai. E atrás ali daqueles filisteus. Mas só que quando chega no caminho, irmão, você sabe que numa guerra tem sempre aqueles que mais esforçam. Qualquer lugar, qualquer trabalho que você tem, sempre aquelas pessoas que se esforçam mais, aqueles que se esforçam menos. Isso é natural em qualquer grupo, em qualquer exército. Quando Davi vai, só que tinha 200, estava muito cansado, irmão, muito cansado. E falou assim, ó, não, falou o seguinte, vocês estão cansados muito, fica aí do lado do rio, do lado do rio lá, a gente vai passar do ribeiro, e vamos 400, e 200 ficou. Irmão, o negócio diminuiu, eu já estava com 600. Só que quando chegou no meio do caminho, já perdeu até essa parte do exército, estava muito cansado. Aí o que faz? Foi 400. Irmão, não importa quantos ficou com você, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Deus vai te dar vitória com pouco, com muito. Aí tu perdeu uma parte do que tu contava. Mas Davi estava contando com o Senhor, ele não estava contando com o exército mais. Se tiver exército tá bom, se não tiver não tá bom. Deus falou que ia ter vitória. Deus falou, ele podia falar assim, poxa, mas o senhor falou que ele me dá vitória, já perdeu uma parte do exército já. Os guerreiros bons pra caramba, não vou lá. E a Bíblia fala que Davi chega lá, hora vespertina, umas 3 horas da tarde, mais ou menos, 4 horas. E a Bíblia fala que o negócio foi ferrenho. Foi 24 horas de guerra. Sabe o que é isso? Mas o interessante de chegar lá, os homens estavam cansados, os homens de Davi estavam cansados, os animais estavam cansados porque eles vieram. Mas quando Deus quer reanimar, Ele reanima todo mundo. Deus reanimou até os cavalos, Deus fortaleceu para a batalha. Deus deu graça para os cavalos, animou os bichos ali, animou os homens, irmão, os homens que veio cansado de lado dos filisteus. Chega em casa, corre mais 3 dias de um cavalo ali correndo atrás dos amalequitas, e os cavalos, Deus fortaleceu, reanimou os bichos, reanimou os homens, e a guerra começou. E toma a espada para lá e toma ali escudo e espada, e chute, cabeçada, o negócio rolando, e toma canivete, tudo que tinha na guerra, e pulo de cavalo, e solda de cavalo. Foi de 3 horas da tarde, foi até outro dia, foi 24 horas de guerra, irmão. Olha a guerra tremenda. A Bíblia fala que 400 fugiram dos amalequitas. Pô, mas 400 fugiram, quantos que eles não mataram? Só os 400 dele. Pô, que o exército era de milhares e milhares, o negócio era brabo. Mas o Senhor era com eles naquela batalha. E os caras fugiram de camelo, meteram o pé, não aguentaram. Falaram assim, poxa, se teve milhares de soldados não conseguiram com esses camaradas aí, ele pode ficar para encarar, era 400. Não podia ter encarado os 400 ali, era 400. Para eles não estava igual o número, não. Alguma coisa esses caras têm diferente, não vão encarar mais não. Tem hora que até o inimigo, ele bate em retirada, que ele não aguenta. A Bíblia fala ali, louvado seja Deus, em Tiago, capítulo 4. Sujeitávamos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, ele fugirá. Tem hora que o próprio inimigo, ele bate em retirada, ele não aguenta. Eu não podia olhar 400 homens, soldados, que tinha os 400 lá que estavam. Por que não encarou de igual para igual? Não era mais, era tudo no mesmo número. Porra, esses caras já mataram milhares de pessoas, eu vou ficar aqui nada, rapaz. E mataram com milhares, 400 aí. Os caras não tem cansado de lutar, parece que não lutou o dia todo, 24 horas. Eu vou meter o pé daqui, os 400 meteram foi o pé.
Até o diabo não resiste. Sabe o que é isso hoje em dia? É tua oração, é teu jejum, é tua busca, é tua mudança de pensamento, tua mudança de coração. O diabo ele não resiste. Então olha que ele bate em retirada. Combateu ele com Jesus ali, no Monte da Tentação. E ali ele foi, Davi foi, os 400. E teve vitória. Traz tudo. Traz, louvado seja Deus, traz tudo. Traz mulher, liberta todo mundo. Eu acho uma coisa interessante, irmão, que Deus fez uma surpresa para ele. Deus sempre está surpreendendo a gente, né? A gente pede uma coisa, ele foi lá para libertar as pessoas, mulheres, para libertar as crianças, libertar as mulheres dos guerreiros, os filhos dos guerreiros, que não queriam com ele, queria apedrejar ele. Mas quando chega lá, esses amalequitas estavam cheios de boi, de vaca, um montão de coisa lá. Tudo, catou tudo deles, trouxe tudo. Davi foi para libertar, Davi veio com ouro, com prata, com tudo deles, com boi, com vaca, com tudo. Veio um montão de rebanho com tudo. E quando ele volta, louvado seja Deus, os guerreiros que estavam com ele falaram, olha só, não dá nada para esses caras que ficaram lá, ficaram para trás não. Esses guerreiros não. Ele, não, olha só, o que acontece? Davi falou, olha o coração de Davi como estava, irmão, não estava mais pegado com aquilo material. Ele estava reconhecendo que tudo que tinha acontecido, ele tinha tido vitória, era o Senhor na vida dele. Ele tem que reconhecer tudo que acontece na vida que Deus dá, faz, é misericórdia de Deus, não que a gente é bom não. Ah, fala, não vamos dar não. Só tem uma vez mulheres, crianças desses camaradas que ficou guardando a bagagem. Divide só entre a gente que guerreou, a gente que guerreou. Só que eu esqueci da coisa, se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, eles não conseguiriam aquele batalha com as milhares de homens. Porém, Davi, o que Davi falou para eles? Olha, não fareis assim, amados irmãos, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Olha só, foi o Senhor. A gente até guerreou o dia todo, de um dia para o outro, nós guerreamos, nós lutamos, mas foi o Senhor que nos entregou os inimigos nas nossas mãos, aqueles que queriam matar. Eu fui pela nossa força, né? Pela gente que são bons soldados, são. Não. Tu conquistador não é porque eu sou bom, porque você é bom. Não. Não pecai. Glória a Deus. É porque o Senhor que Ele é bom. É o Senhor que Ele é bom na tua vida, na minha vida. Ah, quanto que Ele tem. Glória a Deus. E Davi volta ali. Para todo mundo ganhar igual. Sabe por quê? Não somos melhor do que ninguém. Eu sou rei, não sou melhor. Eu tinha promessa de ser rei, olha. Eu sou capitão de exército. Eu não sou melhor do que ele, que ninguém é melhor aqui. Todo mundo está na guerra, todo mundo na batalha. Está todo mundo na luta aqui. E todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar igual aqui, ó. Distribui para todo mundo. E a partir de hoje vai ser assim. Não importa se o cara estava lá. Se o cara foi machucado no meio do caminho, não pôde ir com a gente, foi ferido, ele vai receber também, porque faz parte do exército. Você faz parte do exército, mas você vai receber também. Glória a Deus. Eu não posso estar aqui na oração, porque eu não pode vir, faltou dinheiro. Ora na tua casa, você não pode vir. Quando eu vou orar por aquele culto lá. Olha o problema, você não pode vir, mas ora pelo pastor, para a igreja. Deus está escutando a tua oração. E a Bíblia fala que Davi volta, irmão. Eu estou encerrando para respeitar o horário. E a Bíblia fala que ele volta. E dá tempo os anciões da época. O despojo foi tão grande o negócio que dá despojo para os anciões dali. Davi volta. E poucos dias depois, irmão, talvez aqui foi o último encontro que Davi teve, última chance que ele tinha que se redimir com o Senhor. Que a gente quer se arrepender, que o Senhor buscar o Senhor e voltar para o Senhor. A Bíblia fala, depois dessa peleja aqui, dias depois, irmão, a Bíblia fala que o rei Saul, né? Você sabe a história do rei Saul, suicida, ele se mata. E Davi pega o reinado de Israel. Aleluia. Pega o reinado de Israel, Davi. Deus cumpre a promessa de Deus na vida de Davi. Apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas.
Mas Davi tinha um coração voltado para Deus. Aleluia. Davi buscava o Senhor. Davi se arrependia. Davi se humilhava. Davi reconhecia seu erro. Não terceirizava erro, não. Ah, eu errei porque aquela mulher fez isso comigo. Eu errei porque fulano me xingou. Não, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Eu fiz coisa que não foi agradável ao Senhor. Eu pequei. Esquece, fulano, esquece, irmão. Eu pequei contra o Senhor. Eu fiz mal pelos olhos dele. E Deus renova ali a promessa na vida de Davi. Dia depois o quê? Davi pegou o reinado. Deus deu algo para colocar na tua mão, um reinado na tua mão. Aleluia. A Bíblia fala em Apocalipse que nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos ser sacerdotes, reis. Olha, mas é só o Senhor Jesus vai ser rei. Não, nós todos vamos ser rei ali no Apocalipse. Deus colocou algo na tua mão, uma promessa na tua vida. E essa promessa ainda não caiu por terra, irmão. Ainda que apareçam todos os inimigos, quer destruir, tenta fazer de tudo para você pedir a promessa de Deus na tua vida. Mas a promessa na tua vida, na minha vida, ainda está de pé, eu creio. E todas as dificuldades, que todas as lutas que eu passo, que eu estou passando, tudo. Mas eu creio, como Davi passou todos os percalços, tudo. Deus, ele não esqueceu de ti. Eu não tinha esquecido de Davi. E quando ele chega ali, Deus perdoou Davi. Deus perdoou. Porque eu falo, gente, se Deus tivesse perdoado Davi, ele não tinha chegado ali, em Ziglag. Mas ele reconheceu o perdão de Deus na vida dele, se arrependeu. Eu pensava assim, poxa, eu me arrependi e Deus me perdoou. Não, Deus te perdoou primeiro, depois tu se arrependeu. Porque você reconheceu, recebeu e aceitou o perdão de Deus na tua vida, na minha vida. Aleluia. E ali Davi tem uma grande vitória, louvado seja Deus. Trouxe sua família, resgatou a sua família, resgatou a sua casa, a sua dignidade, louvado seja Deus. E só para encerrar, eu estou fechando aqui a palavra. Aquilo que não era para Davi, Deus deixou queimar. Ziglag não é para você, não é para mim. Aquela cidade, o nome dessa serpente. Que droga de cidade, que porcaria de cidade que esse rei foi dar para Davi, né? Cidade de Ramatia, serpente. Ó, o que Deus que não queria para a vida de Davi, Deus falou, eu não quero você nesse local, eu não quero você nessa vida. Por isso eu toquei fogo nisso aí, ó, me permitir que falasse fogo. Agora o que é para você resgatar isso. É tua família, é teus filhos, é tudo isso. E Deus deu grande vitória para Davi. Não só no âmbito espiritual, no âmbito material também, na família. E nas riquezas que Davi teve. Davi teve, ó. Mas ele foi lá para libertar a família. As outras coisas foram consequência da vida de Davi, tá bom? E assim, irmão, eu encerro e peço uma salva de palmas para o